Sandra, tudo bom, Sandra? Então hoje, daqui a pouquinho, eu vou estar aqui com o Lucas Ventura, ele que é personal trainer da Adidas Runners, e a gente vai bater um papo aqui sobre vários temas aí, principalmente agora desse decreto, né, que tá chegando aí. Ah, o Lucas aí, gente boa. Lembro do seu jeito. Não Grande Lucas Ventura. Oi, eu. Tá ouvindo Chimarruts? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Rapaz do céu, só tem essa live aí, chegando aí agora. Já fiz o Pilates. Então, tava dando no áudio, agora tá melhor, acho. Melhorou agora? Fala, você é lindo, fala. Beleza, série. Mila, tudo bem? Então hoje, Mila, eu vou bater um papo aqui com o personal trainer lá e coach também da Adidas Runner, ele que é um super amigo. Hoje nós vamos fazer uma live aí falando do decreto, né, que o Bolsonaro acabou de fazer há pouco tempo. Na verdade, ele fez ontem, né, esse decreto. Eles também, seja muito bem-vindo. Ah, tô no plantão, legal, legal. Já tô no plantão, ela deve estar. Você dá plantão no hospital? Como é que tá aí a redação do hospital aí, Milá? Deve estar difícil, né, velho? Demais, né? Demais. Eu tenho um vizinho que ele teve AVC e aí tá internado e aí é difícil demais, né? Porque a família não pode nem visitar, né? Gil, um grande abraço, Gil. Tudo bom? Aqui temos poucos. Ela falou assim que lá tá com poucos casos. Eu vi que tem bastante gente, né? Tá com quase superlotação agora, né? Nas principais hospitais de São Paulo, a gente já tá com quase já com 100% dos leitos ocupados. Então é uma coisa que tá bem complexa. E aí, Gia, hoje aqui eu tô com o Lucas, a gente vai falar sobre o decreto, né? Que o Bolsonaro acabou de fazer ontem, falando sobre retorno, né, das academias, justificando uma das coisas que é por conta de saúde, né? Assim como o salão de beleza, algo em relação à higiene. Então a gente vai discutir isso daqui e outras coisas bem interessantes aí. Não? Então, mas... Então, assim, o que é difícil, né? Que nesse vizinho que teve, né? Ele sofreu um AVC. Ele falou, putz, justo agora, nessa época, ele sofreu um AVC que entra no mesmo quadro de todo mundo, de que não pode nem visitar, né? Isso é muito triste, cara. É muito complexo. Você realmente... Porque, assim, você pega Covid, você fala, né? Tipo, algum familiar, alguém tá com Covid, de você não visitar, ok. Tem sua relação. Agora, mesmo o cara que tá com AVC, velho, desculpa, ninguém pode entrar no hospital. É muito louco, né? Porque tem o risco, né, também, né, de você estar assintomático e você levar o cara que já está já em situação já delicada e você ainda levar mais uma patologia para ele, e aí como é de contaminação o Covid, então acaba ficando mais complexo, né? Sim, e nessa relação aí de contágio, acho que a gente vai falar muito sobre esse assintomático, né? Sobre essa via aí que é difícil demais. No começo dos casos na China, né? Estavam mostrando que os assintomáticos era quem mais estava transmitindo, né, o vírus. Exatamente, tendo uma relação direta com a proporção de pessoas que tinham o vírus e que, né, então 80% era assintomático. Né? Então 87% no início viram, né, que era 1 a cada 6, 6 a cada 7 dos que transmitiam eram os assintomáticos. Então, tendo isso como referência, e aí foi quando no começo eu falei, meu, se o assintomático é quem mais transfere, aí não tem o que fazer mesmo. Aí tinha que, na minha visão, já falando um pouco sobre políticas públicas, né? O lockdown tinha que ter sido antes, tinha que botar isso mesmo no meio, dar no meio, e, né? Para que fosse um tempo menor sei lá, de estar meio para, vai.
Então, enfim. Isso daí eu acho que a Gia ela também compartilhou a mesma ideia, que ela falou assim que acredita que estamos se manejando à medida do possível, com treinamento em casa, etc. Acho que podemos esperar um pouco mais falando como profissional da área da saúde. Estamos tomando um rumo de colapso na saúde. Realmente, né, o grande problema que nós temos na área da saúde e o nosso maior medo é se colapsar o sistema, né? Então, se você tem uma grande população que ela é assintomática e ela pode transmitir o vírus sem ela mesmo saber que ela está doente, isso daí é um grande problema. Porque vamos supor que a cada 10 pessoas, um precisa de um hospital. Então, a cada 10 pessoas, um indo para o hospital, a gente vai colapsar, não tem o que fazer, né? Então, fazer esse distanciamento social, acho que é o ideal. E como o Lucas falou, eu também acho que o lockdown, né, eu acho que seria uma boa opção. Pensando porque as pessoas não levam muito a sério, né? A gente vê hoje, nos últimos dias, pelo menos o que eu vejo, é que as pessoas hoje estão saindo muito mais, estão se aglomerando muito mais, estão querendo fazer atividade ao ar livre, né? E a gente sabe que isso daí também é um problema, né, Lucas? Se a pessoa fala assim, mas eu vou correr sozinha. Mas isso daí é natural do ser humano, daqui a pouco está correndo com 2, 3, e daqui a pouco tem um grupo lá correndo. Né? Você que tem mais afinidade com esse público, o que você acha em relação a isso daí? Só voltando um pouquinho nessa ideia do lockdown, ficou, por exemplo, você falou da circulação, como é que tem sido, né, da galera. Eu acho que você pega, ok, dessa tentativa do rodízio, né? Só que o problema é que quem tá indo de carro, não sei lá, se ele foi de carro, ele foi de carro talvez para um hipermercado, talvez, enfim, mas no geral, ou ele foi, desceu, entrou no carro, foi de carro até a tia dele. Então, é uma coisa muito pontual. Não é uma coisa. Então, assim, a chance dele transmitir, né? Então, o cara, quando está no carro, é a pessoa mais segura, né? Então, por isso que essa relação de considerar as antenas, né, como referência dos celulares, não sei se era das melhores. E o que eu vi, por exemplo, domingo, eu tinha ido no domingo retrasado. Enfim, eu estava chegando em casa, não lembro onde eu tive que ir. E aí, no que eu estava chegando em casa, que eu havia ido de carro, e aqui, próximo de casa, tinha uns 40 moleques, vamos falar assim, numa distância de 50 metros, 40, 50 moleques empinando pipa. Então, assim, são um moleque que no rodízio não vai pegar. Né? Então, você percebe que realmente essa população, que realmente, né, pessoal que mora nas comunidades, que é um... E é difícil, a gente tem que entender isso, tem que considerar que mora ali num 2x2, meu, que ficar em casa, né, é difícil. Então, eu acho que é muito mais tomar ciência para essa galera que, enfim, o máximo que puder ficar em casa. E transpondo para a corrida, respondendo agora, complementando, eu acho que, vamos supor, né, não sei se em outra live eu comentei isso, mas eu acho que não. Vamos supor, eu vou lá e, aqui, ó, eu pego, sei lá, vou lá no Ipiranga, vou na Ricardo Jafé. Putz, é legal, é tranquilo ali, eu vou estar sozinho. Só que alguém me viu correndo, esse alguém vai ficar motivado. Porque fala, o outro foi, eu vou também. E um vai se espelhando em outro, vai se motivando e vai tendo essa leve. Tem aquele estudo lá que fizeram lá na China, não sei se você viu lá, do andame e do correndo, né? Então, correndo pega 20 metros. E até teve de bicicleta lá, parece que de bicicleta foi 20 metros. Assim, se você, por exemplo, vai ficar mais elucidado, se eu, por exemplo, eu espirro num local, aquelas gotículas, elas ficam em aerosol, né? Algumas vão para o chão e outras elas ficam no ar. Imagina, então, que é uma fumaça que fica naquele local e a pessoa que está vindo atrás, ela vai entrar dentro dessa fumaça de gotículas de contaminação. E aquilo dali ela vai contaminar. E aí é um estudo que o pessoal fizeram, e aí o que acontece? Que foi bem interessante, que foi com algumas medidas matemáticas, que foi um grupo de engenheiro que fez isso daí. E aí eles descobriram que se a pessoa espirra no local, aquelas gotículas ela fica mais ou menos 1 minuto no ar. E aí eu tenho que ter mais ou menos caminhando uns 4 metros de distância para quando eu chegar naquela região, aquelas gotículas já ter abaixado e eu não entre dentro daquela fumaça de contaminação. Correndo, ele dá uma distância de 10 metros e de bicicleta uma distância de 20 metros. Então é importante salientar
que às vezes a pessoa fala assim, vou andar, vou estar sem máscara, porque o lugar está bem arejado. Na verdade, você pode estar dentro de um turbilhão desse daí de gotículas que você nem sabe, né? A pessoa ali que passou isso, não. Então é bem complicado. E teve aquele também do ar-condicionado, né? Não sei se você viu também, de o fato de estar em um espaço fechado, como é que fica o vírus, né? O bicho fica brincando ali, demora para sair. E aí é onde a gente já vai talvez entrar um pouquinho, já nas academias. O ar-condicionado tá ali, você tem um contato direto de banco, você tem um contato direto de... são corredores, muitas vezes, muitas academias, porque você não vai falar, as academias que tem tal espaço, tal metragem, estão liberadas. Não, todas ou nenhuma. E muitas são espaços, é um caminho clássico, é um estreito ali, ou então você vai para uma sala de ginástica, depois a gente entra na ginástica. Eu estou falando sobre liberar os aparelhos. Então você vai fazer um caminho que todo mundo faz, você vai no bebedouro que todo mundo vai, vai ter fila no bebedouro, vai ter o vestiário, vai ter o banho, vai ter tudo, toda a relação que... Aí, assim, como é que é? A CAD, se não me engano, que é o órgão das academias, que ele tem um protocolo ali para que as academias acabem seguindo, só que, né, vamos ser sinceros, né, Edson? Não está na hora de abrir as academias. Eu também concordo, né, com essa ideia. Até mesmo esses dias eu estava lendo, né, um artigo que saiu agora, acho que foi em março, abril, sobre reabilitação, né, de pessoas pulmonares. E aí o que acontece? Eu achei um dado bem interessante lá, que fala que as pessoas que elas estão assintomáticas, ou seja, elas foram para o hospital, fizeram todos os testes sorofisiológicos e deram negativo, fizeram até de swab com ela, e só que elas ainda continuavam transmitindo a doença durante 15 dias após elas serem atestadas como negativo. Então, ou seja, a pessoa pegou a doença agora, ela teve todo o percurso em relação aos sintomas dela, só que nos outros 15 dias, por exemplo, na semana passada se eu fiquei assintomático, nessa daqui eu estou achando que está super bem, mas na verdade eu ainda estou transmitindo esse vírus. E esse vírus, além de ser por gotículas, ele pode estar sendo transmitido através de banheiro. Então, justamente onde as pessoas mais vão no banheiro, né, para tomar banho, usa, então elas podem ser contaminadas ali dentro também, dentro da academia. Então, pensando nessa proposta também, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado justamente nesses pequenos detalhes também, né, Lucas? No banheiro, você diz em relação ao fato da higiene, no que se diz a boca, esse contato, né? Porque, se eu não me engano, eu tinha visto mas me corrija se você estiver mais atualizado, mas isso aí faz cerca de umas 2 semanas, 3, que exatamente tinha uma pergunta nada a ver que surgiu na TV e que o cara, né, o médico teve que responder, mas exatamente sobre a relação de por onde que se pega e que é a questão do contato, questão sexual, então genital, enfim, isso não teria problema, isso não teria chance de transmissão, óbvio, de maneira alguma, porque é um vírus respiratório, então, por isso que são enfim, olhar, ou olhos, nariz, boca, ouvidos. Confere ainda? Então, vou estar até puxando aqui o que eu já tinha visto. Deixa eu só pegar aqui, que eu até printei um pedaço da tela. Só não vou ter aqui o trabalho. Ele está com Covid-19. Vou ler bem um parágrafo, tá? Para vocês verem. O vírus também pode persistir na cavidade orofaríngea, né? Que então é do nariz e da boca, que pode ser transmitido pelo paciente, e nas fezes, até por 15 dias após serem declarados curados do Covid-19, sem febre, sem sintomas respiratórios, e também com 2 testes dando negativo, que é do cotonete, né? Que eles falam que é o do suave. Então, é uma coisa assim que essa é uma preocupação particular para os pacientes que pretendem ser liberados para o centro de reabilitação. E é justamente o fator que se tem um certo cuidado em pensar que esse cara ele vai sair do âmbito hospitalar e ele vai para uma clínica de reabilitação cardiopulmonar e ele pode estar transmitindo uma doença através daquele local, imagine a pessoa que ela é assintomática, então, o quanto que ela não pode propagar dentro de uma academia fechada.
né? Então, né? Então, e aí Caim... Oi? Pode você falar alguma coisa? Não, eu acho que é bem interessante a gente pensar. E o que eu gostaria de muito perguntar para o pessoal que está em casa é a posição deles também, né? Se eles acham que isso é viável. A gente está aqui discutindo para quem não está chegando agora. Então, a Avelar que está chegando aí, a Loila, a Ká. Ó, Ká, tudo bom? Prazer em ver você por aqui. Estou falando hoje aqui com o Lucas Ventura, ele que é coach personal trainer da Adidas, e nós estamos discutindo justamente o decreto que o Bolsonaro ele fez ontem, falando que as academias ela poderiam voltar a fazer as suas atividades funcionais normalmente. Apesar de alguns governadores eles não aderirem a esse decreto, né, porque segundo o STJ fica a critério dos governadores e dos prefeitos de tal município, né, se vão aderir ou não a algumas funções de isolamento. E eu gostaria muito de ouvir a posição de vocês também, né, em relação a isso daí. Vai mandando aqui no comentário que a gente vai conversando aqui, eu acho que é bem legal. Então, eu acho que também não vamos aprofundar tanto ainda, enquanto a galera vai chegando, vai entendendo, mas isso daí do contato de academia tem a mesa flexora deitado lá com a boca praticamente, né? Por mais que você coloque a toalhinha, né? E as manoplas, onde você segura com a mão, a barra, enfim, tudo. Não, por hora. E aí tem aquele, como que é? Eu não vou lembrar, mas enfim, mas que é a chance de contágio, né? Então, hoje tá então o vírus ainda forte, uma pessoa contamina 3, né? Que aqui no Brasil a média está em 2,6, e que o mais seguro é quando ele entra em abaixo de 1, né? Então uma pessoa talvez venha contaminar no máximo uma. E quando chega nesse pico, que é o ideal, e que aí sim você pode cogitar abrir muita coisa, liberar muita coisa no comércio. E aí transpondo para, por exemplo, dos países, né? Porque a referência do Brasil aqui, né? Como eu disse, a ACAD, ela está pensando em começar a abrir, a liberar, tendo como espelho, como referência, Hong Kong, Singapura e a China, que são países que já teve o pico, são países que nessa ideia de contágio já está abaixo de 1, e então que não é muito o caso aqui do nosso quadrado. Então, por isso que acho que ainda pingos nos is devemos colocar. Imagina agora na época da pandemia. Então, estamos chegando no pico, né? E liberar agora, porque assim, vender com a ideia de que nós, por conta do nosso sistema imune, a gente precisa ter saúde, então faz sentido, só que não com a ideia de liberar abrindo as academias, né? Mas... Essa daí, só voltando aqui o que a Gi tinha comentado, ela falou assim que em situações normais as pessoas já não são tão higiênicas na academia, né? Imagina agora na pandemia que relativamente a gente precisávamos mais de higiene, né? Mandar um abraço aqui também pro Gabriel, gente boa demais, a Agnes, que foi lá também minha paciente. A Érica está dizendo assim, acredito que não esteja no momento de voltar. Mas pelo que eu percebi, os donos das academias, aí travou, não sei se colocou mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que é justamente isso daí, né, Lucas? As pessoas hoje, se você for pensar assim, a atividade física, então, ela melhora o seu sistema imune. Mas então, por que eu não posso fazer esse mesmo tipo de exercício em casa? Você que é um especialista da área, será que a gente consegue atingir o nível moderado, né? Porque assim, hoje a gente é sabido que para nós melhorarmos o sistema imune, nós temos que fazer atividade física dentro do exercício moderado. Para aproveitar então essa pergunta, explica para a gente um pouquinho o que é considerado um treino leve e um treino, as zonas de treinamento. Acho que assim vai ficar melhor para o pessoal entender, que é a zona leve, moderado e rigoroso. Tudo depende, né, no geral, quando você fala de exercício do treino resistido, do treino aeróbico, né, do aeróbico ou do anaeróbico. Considerando no aeróbio é mais fácil porque, aí falando, né, dos cursos, né, sobre os limiares, então tem um treino são 2 limiares que temos, que são referências de que o quanto que você está utilizando de oxigênio, quanto que está difícil, intenso ou não, difícil ou não, que é pela quantidade do volume de oxigênio que está sendo
recrutado, necessitado para o momento. Então, que é o limiar 1 e 2. Então, considerando num treino aeróbio, aí temos referências, por exemplo, de quando você está fazendo um exercício, uma caminhada, um trotezinho pela caminhada, a princípio você nem chegou no 1 direito. E aí quando você já começa a trotar e você não consegue uma referência boa, não consegue mais conversar, a conversa já fica mais difícil. Então provavelmente você já está entrando ali no primeiro limiar, já ficando um pouquinho para o moderado. Perfeito. A pessoa já fica mais ofegante, né, no moderado. Exato, já começa a sentir, opa, né? Já não é só muscular também, que às vezes tem gente, cada um reage de um jeito. Tem gente que reage primeiro a panturrilha, começa a esquentar, então primeiro muscular, depois o cardio. Então não, quando você entrou nesse limiar, o cardio já começa a dar, opa. E aí depois o segundo limiar é quando realmente já parte do moderado para um vigoroso, algo mais intenso, como Fala, monstro, Luizão, professor do Correforma, teacher. Então, isso sobre o aeróbio. Aí no resistido, né, na musculação, no geral, quando você está fazendo qualquer exercício, movimento que pelo menos vamos pensar que é isso que vamos aprofundar. Eu acho que no resistido tem uma cautela grande. A gente considera, se você começou a ter uma dificuldade no movimento, na execução do movimento, eu digo principalmente na cadência, na velocidade do movimento, muito provavelmente essa daí é uma carga muito boa e você já está chegando no momento que precisa. Então, você já está chegando ali no seu submáximo, enfim, aí quando você vai viajar e finalizar, chegando na sua repetição máxima mesmo, de você não conseguir nem fazer nada na fase concêntrica, no momento de contração do músculo. Aí, transpondo para você e nós aí que estamos fazendo alguma coisa funcional, se voltarmos para a academia, quando voltarmos, porque tem gente que não vai voltar mesmo, mas caso voltemos, esse processo de retorno, de readaptação, de recondicionamento, de o retorno em si, tem que ser mais lento. Então, se antes você fazia numa ideia submáxima, hoje vamos voltar algumas casinhas, vamos fazer uma coisa básica, uma coisa de, sentir esquentar, tá legal, e vai aos poucos. Por quê? Aí já vamos aprofundando mais um pouquinho. Você não sabe se você pegou o vírus, você não sabe como está a sua resistência cardiorrespiratória, cardiopulmonar, você não sabe como você está. Isso falando por várias vertentes fisiológicas, biomecânicas, mecânicas, né? Então, por isso que esse processo de retorno tem que ser muito cauteloso. Conversar com o seu professor, porque, óbvio, tem gente que vai querer, fazer só uma semaninha ali de adaptação e bora pro treino que eu já fazia, só vou diminuir carga. Mas a quantidade de exercícios menor, carga muito, muito, muito infinitamente menor, talvez metade da carga, e séries menor, repetições menor, e calma, dê tempo ao tempo. E muito provavelmente, se quiser brincar, você pode pegar o mesmo treino básico do primeiro dia, um treino A e B, um treino único, e você caso você venha no dia seguinte querer fazê-lo, você repeti-lo, e com um descanso menor entre séries, aí brinca um pouquinho mais com esse condicionamento, mas esquecer carga, esquecer essas variáveis. Você me comentou também, você perguntou sobre essa ideia de fazer em casa, né? Que tem muitas pessoas que eu super a favor, eu era meio resistente com essa ideia de aula online. Tem duas vias que eu tenho visto muitas lives, e uma dentre as é a do Júlio Serrão, que é o monstro de biomecânica no Brasil, é a maior referência. E ele comentou uma coisa muito interessante. Qual que é o nosso papel, nós educadores físicos, né? Então, a correção, é o detalhe, a cautela, um olhar biônico, assim, tipo, às vezes eu tô aqui, ó, porque pega um agachamento, tem a inclinação do tronco, tem que saber se tá tendo uma lordose ali ou não, se o joelho tá entrando em valgo, se a barra está bem posicionada, enfim, se na hora que ela está agachando. Então, eu tenho que olhar a lombar, o joelho, o calcanhar. E ver se também na torácica ela não perdeu. Então, muita coisa para, dois olhos que vai olhar para o mesmo lugar, não dá. Então, por isso que tem que ter muita cautela quando você vai fazer alguma coisa sozinho em casa.
Você tem algum professor te corrigindo? Você não tem. Então, assim, eu vou propor algo já no meu Instagram, nessa semana ainda, mas que é porque eu sei que eu vou conseguir olhar os meus alunos. É como se fosse uma videoaula aqui direto. Eu estou te vendo, Edson. Agora, eu passei um treino, sei lá o que estão fazendo, então o risco de fazer algo errado em casa é muito grande. Então, a nossa essência como educadores, a gente não pode perder. Desculpa, você quer falar? Faz 1 hora eu estou falando e não paro. Não, perfeito. Eu acho que esse é o mesmo. E tem até mesmo uma demanda que muitas pessoas estão se machucando, né, nesse período. Mas na minha opinião, ainda acho que você fazer um treinamento, ele vai ser menos perigoso do que você ir para uma academia nesse período, né? E eu acho que a Cá está comentando aqui que a pandemia só irá amenizar quando a população, de fato, entender que a única maneira, no momento, é evitar aglomerações e lugares em que tem circulação de pessoas. O isolamento social vai ser sempre, né, a melhor opção, né? E aí a Gê, ela tocou num assunto, né? Todo mundo quer trabalhar, né? Mas como trabalhar sem saúde? E aí eu gostaria, até mesmo de quem está em casa, para responder aqui para a gente. Saúde e economia, né? Como que a gente pode lidar com isso daí? Acho que é uma pergunta que vale $1 bilhão, né? Porque você está em casa, por exemplo, eu faço alguns atendimentos online, mas é por conta que o CREFIT fez um decreto, né, uma portaria agora que liberou alguns atendimentos. Eu não sei se no seu caso, Lucas, anteriormente já era liberado. Para nós, foi recentemente. Mas ainda existe mas é uma enorme demanda de clientes e pacientes que não aderem a esse tipo de tratamento. Que eles querem ter o contato, querem ser pego. E também na nossa parte de fisioterapeuta, né, como eu faço muito mais terapias manuais, o toque nesse paciente ele é fundamental, né? Então é legal. Eu queria saber da sua opinião aí em relação ao atendimento online, como que era antes, se é pouco tempo agora que chegou isso daí. Sobre o CREF, eu nunca teve nada muito, tanto é que era tudo assim, nunca li nada, mas sempre foi liberado essa ideia de consultoria online. Imagina a consultoria que é pior, né? Porque é uma coisa fazer atendimento que eu tô vendo, e a consultoria que eu monto o treino e não tô vendo o que o aluno tá fazendo. Nunca vi o aluno, não tenho nem ideia. Então é meio louco. Mas o que eu vejo na minha área é que exatamente, desculpa, muitos professores, muitos personagens eles estão tendo que se adaptar, tiveram que se adaptar. Quem não se adaptou está penando aí. Essa recomendação serve também para a prática de ciclismo. Então, assim, toda essa... Já falo, aí. Então, tiveram que se adaptar e quem não se adaptou tá muito frustrado, tipo, esperando para ontem que abra as academias, né, que retornem. E, lógico, tem alunos meus que não voltaram, né? Eu não consegui adaptar e estão bem resistentes sobre esse contato aqui, esse contato virtual. E então, assim, lógico que muda muito o orçamento, mas é caçar ver uma estratégia interessante ou uma proposta diferente. Então, assim, eu vou até a casa do meu aluno, né? Então, eu vou lá no apartamento dele. Ok, então eu vou caçar. Não é o ideal dos mundos hoje, mas é bem melhor do que eu ir para academia. Tem aluna minha que eu falei, ó, a academia talvez já vai começar a abrir. Se te interessa? Eu já meio assim. Ela falou, não, eu prefiro aqui, não tô segura, não. Então, eu acho que tem que cada um caçar o seu. Eu não sei como é que tá com vocês, porque vocês precisam também muito, né, disso do contato. Não tem como. Uma coisa é falar de um exercício, que nem tem meus alunos, ó. Só que assim, mesmo tem detalhe que eu não consigo corrigir. Tem detalhe, e aí outra coisa que esse professor disse, o Júlio Serrão, ele falou sobre os ângulos, né? Ele falou, você tem que ter tanto é que vai ter uma palestra dele, que já estou inscrito, que vai explicar uns detalhes meio loucos, assim, de o ângulo que você vai ter que posicionar o celular, porque quando você está aqui, ó, eu tô eu vou te corrigir, você, Edson, tá treinando aqui na minha frente, eu tô aqui, eu virei aqui, eu já vi todos os eixos. Então, eu aqui na câmera, que é um só, eu fico parado, né? Se eu virar aqui, não mudou nada, né? Então, isso vai perde como qualidade, mas como eu falo, outra coisa aqui também para mim muito interessante, minha aluna que viajava, estava nos Estados Unidos, e aí eu perdi a aula. Pô, agora não, agora já, quando ela vira viajar,
a gente continua treinando normal. Então, muita coisa produtiva e positiva tem tido. Eu concordo justamente com isso daí, que uma das grandes dificuldades é quando o meu paciente ele viajava, né? E Fala, geralmente são pacientes que viajam muitas vezes, e muitas das vezes é a trabalho, né? E às vezes ele fica uma semana, 15 dias fora. Então é uma oportunidade também dele continuar fazendo tratamento para não interromper. Na minha opinião, e até gostaria de ouvir a opinião de todos na live, que essa daqui, né, na verdade, é uma conversa que nós estamos tendo aqui, somente para a gente poder confabular, né, ver o que a gente tem em comum aí nas áreas e também saber como que vocês de casa estão lidando com essa relação da pandemia. Uma dos fatores que a gente entende assim no dia a dia, o personal Pinheiro aí, exatamente, Lucas, é o quê? A gente tem uma grande, né, diversidade cultural, social e também educacional. E falta, muitas das vezes, a educação financeira. Eu acho que isso daí é o mais ideal. Um tempo atrás, eu trouxe aqui numa das lives um planejador financeiro, e ele falou exatamente de nós estarmos preparados para o momento adequado. Por exemplo, vocês têm em casa uma reserva de emergência? Quanto tempo que a gente precisa ter de reserva de emergência? 1 mês, 2 meses, 1 ano, tem gente que fala até 1 ano e meio de reserva de emergência. Será que se o brasileiro, nós hoje no dia a dia, tivéssemos uma reserva de emergência, já tivéssemos esse conceito bem estabelecido, será que essa passagem de pandemia não seria bem mais amenizada, Lucas? Qual que é a sua opinião em relação a isso aí? Não, então, você pensa assim, qualquer empresa, né? Vamos transpor para que tem muito personal que não se considera uma empresa. E imagina, tem um outro cara que comentou uma coisa que é esse ponto de vista. Imagina uma empresa que, por exemplo, fica uns 3 meses aí de queda no mercado, ok, suporta. Agora imagina, que empresa que dá meio mês já está cortando os pulsos, né? Então, e eu me incluo nisso, né? Nessa educação financeira, quanto mais a gente se colocar como empresa de fato, que tem que ter um investimento, que tem que ter um cuidado, que tem que ter algo guardado, tem até o seguro, né? Não sei, eu tenho seguro, que de alguma coisa de, sei lá, se eu fiquei uns 6 meses numa crise, aí o Ricardo também tem, a Aline tinha falado pra gente, a gente pegou, que é exatamente porque se causar um caos de eu ter 20 alunos de personal, perdi 18. E aí? Né? Então tem que ter um caixa 2 ali, caixa 2, né? Tem que ter um caixa ali mais seguro, reservado. E eu só falando aqui do que o Ricardo falou exatamente isso. O tete-a-tete nosso é único, né, cara? Isso para você, para mim, na sua área, na minha. Uma coisa é que nem eu consigo montar uma planilha de corrida, né? Acho que na corrida é bem mais tranquilo isso daí. Mas agora no treino resistido, no personal em si, putz, é muito difícil, né? Legal. Para quem está chegando aí agora, que acabei de chegar aí, o Físio Varenga, grande fisioterapeuta aí, o Pedrão, ele que é da seleção brasileira também, fisioterapeuta da seleção, a Miki, um grande abraço aí, seu joelho Miki ficou 100% já. Doutor Darlan, um abraço. Pessoal, para quem está chegando aí, eu estou falando então com o Lucas Ventura, ele que é coach e preparador físico da Adidas Runner, e hoje nós estamos falando um tema sobre o Bolsonaro, que ontem ele fez um decreto para voltar às academias. Apesar que o Supremo Tribunal de Justiça já tem determinado que isso daí vai depender somente dos governadores e dos prefeitos regionais. E aí a gente está batendo um papo aqui super interessante, agora nós estamos falando sobre economia. Vocês têm em casa uma reserva de emergência? Como é que vocês lidam em relação a dinheiro? Por exemplo, eu que sou fisioterapeuta e assim a maioria da nossa classe, eles são autônomos, né? Eu sou um PJs. E eu falo por mim, eu me considero uma empresa, né? Um PJ. E aí eu tive que estudar um pouquinho, né? Sobre finanças de uma empresa, sobre marketing de empresa, como que a gente lida com essa sensação. Porque, como o Lucas comentou, existe um looping, né? Por exemplo, dezembro e janeiro, cara, é o mês que eu tiro férias. Entende? Porque dezembro, a partir do dia 15,
é incrível na área da saúde. As pessoas ficam sem dor, sem doença, né? Ninguém vai para o Milagres hospital. acontecem, cara. Essa do Natal, o milagre natalino, isso daí que a gente chama. Que as pessoas não ficam mais doentes, elas somem, evapora, marca só no outro ano. E Ah, e ainda aí a gente... em setembro, projeto de 3 meses também, né? 3 meses, quero perder 30 quilos. Né? E tem esse daí. Então, o que eu geralmente eu faço? Eu já programo o meu ano, né, conforme essas datas. Então, eu sei o quê? Que dezembro é muito fraco, então, geralmente, a partir do dia 20 ao dia 1º, cara, é os dias que eu tiro de férias. E aí tem alguns pacientes que querem ir, mas infelizmente não dá, porque é a minoria que querem essa data. E aí a gente consegue fazer. Com essa vinda do atendimento online, cara, não importa onde eu estiver, que 1 ou 2 pacientes eu consigo dar um help, né? Então isso daí vai ser legal. Já em outras contrapartidas, eu estava conversando com uns médicos ortopedistas, assim que dezembro é onde os caras mais operam, eles arrebentam de operar. Por quê? É um mês que está todo mundo em casa, então as pessoas querem operar para ficar em casa. Aí qual que é o grande problema? Que a pessoa faz a cirurgia lá de joelho e vai se reabilitar onde? E geralmente as clínicas também fecham em dezembro. Então, agora vindo essa demanda aí da teleatendimento, eu acho que é legal. Acho que vai ser uma coisa bacana. Mas voltando para o dia a dia, né? Mesmo as pessoas que são CLT, você ter uma reserva de emergência que seja aí 6 meses de salário seu guardado, para numa crise como essa, ou até mesmo você ficar desempregado, você ter como sobreviver sem arrancar os cabelos, né? Eu acho que é esse daí, ó, que a Sil tá falando. Em dezembro todo mundo prepara a barriga para comer. Tá vendo aí? O negócio é comer, né, Sil? Não, a galera... Assim, o personal em si, eu acho... Eu, pelo menos, na minha experiência, não mudou, nunca mudou, assim, no ano, assim. Não tem uma variação muito grande, mesmo porque você não faz um contrato de personal. Talvez sim, você até estime uma meta, porque, meu, ó, eu quero entrar naquele vestido, putz, daqui 3 meses. Legal, só que passou os 3 meses, a pessoa gostou, ela fidelizou e ela seguiu. Então, muito mais, no geral, param de treinar, param com o personal por questão financeira, que por mais que você às vezes tenta, quando uma pessoa, você vê que ela é muito motivada, você vê que ela é muito engajada no negócio, você vê que ela vibra com aquilo, fala, mano, eu gosto de treinar, eu tô honrando, eu tô comendo bonitinho para poder ter mais resultado. E essa daí você estica o braço, você faz o que for na questão financeira para se adequar. Só que às vezes a questão logística não cabe, tal. Então, geralmente, muitas vezes o aluno para o personal por isso. E, então, não porque 3 meses ali, mas sim, quando eu trabalhei com gestão na nível A, na gerente, era muito engraçado a variação, né, dos meses. Porque janeiro, o pessoal pulou as 3 ondinhas, meu, já era. Vou fazer matrícula na academia, vou lá na meta. Nossa, até o carnaval ficar tchum-tchum. E aí o mês de abril, que é o mais engraçado, que é o mês do cancelamento. Todo mundo cancela porque fala, nada a ver, né? Treinar não era para mim, não. Então, assim, janeiro era uma proporção ali, janeiro era 500 mil, abril era 150 e com cancelamentos a rodo, assim. Então, essas metas curtas aí das pessoas. Né? Para bater a meta é um processo muito simples, né? E aí elas acabam parando. E outra coisa, e por isso também que a gente, né, na área, na educação física, a gente tenta falar muito que muito mais importante, muito melhor, muito mais ideal do que você saber qual que é o exercício, qual que é o treino ideal, é aquilo que realmente você curta, aquilo que a gente sempre conversa, né, lá no podcast também, aquilo que você se encaixa, se adapta, aquilo que você gostou de fazer, né? Que é a mesma ideia do trabalho, acordar numa segunda para ir trabalhar, acordar triste, acordar nervoso, acordar frustrado. Não, a ideia é você ter um trabalho que você ame. Para exatamente, como eu já falei, a happy hour, né? A ideia de hora feliz não seja no sexta-feira quando acabou o trabalho, mas sim todo dia, né? Porque eu acordo feliz em viver.
E transpondo isso para atividade física é igual. Meu, imagina, você vai para academia assim. Não, vá para um lugar que você gosta. Mas você gosta de fazer yoga, show de bola. A gente pega um yoga ali, tenta botar um yoga fitness ali para ter um gasto calórico maior e sei lá, é importante você gostar. Ontem mesmo, numa outra live aí de um outro professor, pós-doc X, tava falando, meu, né, olha esse estudo, mostrou um estudo lá, uma proporção de gasto calórico, né? Então, um treino pesadão, pesado, intenso, dinâmico, em 25 minutos, né? Aquele treino sem descanso, que era um teste X, e a pessoa foi lá e queimou 400 calorias. E isso já contando um possível EPOC, né? Com possível gasto calórico pós-treino. E aí, quando você vai ver isso daí, sei lá, duas pizzas dá 500 calorias, né? E aí, o que adianta se fazer um treino louco, doido, que aí foi um outro estudo mostrando sobre o grau de adesão. As pessoas foram lá e num treino pesado, tal, mais intenso, durou, a média ali foram de 12 a 13 semanas, ou seja, 3 meses, enquanto outro treino com menos gasto calórico, mas que as pessoas poderiam escolher o treino, eram 5 opções de treino, elas poderiam escolher, e aí rendeu ali 60, 70 semanas. Então, vamos ver o gasto calórico final de 13 semanas no treino intenso ou de 60, 70 num treino menos intenso, entendeu? Além das respostas, isso que eu tô falando sobre pessoas que pensam em, sei lá, emagrecimento, sendo que emagrecimento, atividade física agrega, mas a alimentação que é o carro-chefe. Então, só que quando você junta os dois, para o corpo como questão de saúde, enfim. Ah, legal, legal. A Gi, né, ela confessou que ela tem preocupação aí com o prognóstico de alguns pacientes, né, por conta da pandemia. Eu acho que esse daí é o medo, né, de todo mundo, né, alguns prognósticos, ou com alguns pacientes que fizeram cirurgia, uma de fratura de patela e a outra que quebrou o tornozelo, e tiveram que fazer cirurgia de emergência, né, nesse período. E aí elas toparam fazer os atendimentos online, né. O resultado a gente está indo bem, mas não conforme seria o presencial. Mas é uma coisa que eu acho que os teleatendimentos estão ajudando bastante, né? E eu não sei para você, Lucas, como é que vocês mensuram os seus resultados no teleatendimento? Como é que vocês fazem? Então, essa ideia qualitativa é difícil, cara. É difícil a gente saber, porque assim, nós temos uma noção. Só uma coisa depois, Ailton, pergunta de novo, porque eu não tinha entendido o que você tinha perguntado lá da bicicleta. Se no ciclismo era a mesma coisa. Se era sobre o retorno de treino, enfim. Então, assim, nós percebemos, né, aqui no tele, né, tem um pequeno delay mínimo, e muitas vezes eu tô falando assim, aí, mais uma, deu. Aí a pessoa fez mais duas. Fala, tá bom. Oi? A pessoa já terminou, né? Você... tá. Deu. Aí eu já tô falando outra, ela tá ali. Não, tá bom. Mas, mesmo assim, a qualidade da imagem é muito boa. Às vezes a questão da cadência você perde um pouquinho, mas pelo total, pelo volume, pelo que a gente propôs, se predispôs, imaginou, previu para aquele dia para ela fazer, a gente já sabe que aquilo está intenso, porque a gente já conhece aquele aluno. Então, por mais que eu não estou vendo a gota de suor, eu não estou vendo, tipo, sei lá, não estou ouvindo tanto o ar, né, a inspiração e expiração dela, a troca gasosa, como é que tá, mas a gente já tem noção. Isso que é o problema. Por mais que a gente consiga suprir aí, viver, se manter aí por mais uns 2 meses, tendo resultados para os nossos alunos, aluno novo é totalmente inviável, é totalmente distante, não dá para... eu vou ver, tipo, tá, ok, eu vejo o agachamento. Aí você escolhe, você quer que eu veja seu joelho ou você quer que eu veja sua coluna? Um dos dois eu vejo, eu consigo te ajudar. Então, hoje vamos ver joelho, amanhã vamos ver coluna, né? Se está muito inclinado, se o joelho está para dentro. Então, é muito subjetivo, né? É muito na sorte, é muito no susto. Vamos ver se dá certo. E assim, uma coisa que eu gostaria de falar, de abordar, é que quando, principalmente quem é da corrida,
que nós temos visto, né, nos cursos sobre os testes de VO2 máximo. Não sei se você pensa em aplicar em alguns pacientes isso daí com você, né? Mas com certeza vai ser uma coisa que a resposta vai ser muito interessante, porque até para realizar esse teste é bom, tipo, vamos dar uma semana para poder realizar o teste, porque é um teste também intenso que o aluno está lá, o paciente, ele está 2 meses em casa sem fazer nada. Fala, vamos lá fazer um teste de 12 minutos rapidinho, vamos lá. Né? Não dá, né? Não sei, mas você pensa em começar a aplicar melhor isso daí também? Legal, isso daí foi uma pergunta boa. Legal. Só voltando aqui, a gente já fala assim, é difícil quando a postura não é adequada, é verdade. Na internet a gente tem esse delay aí, tem a dificuldade. Para quem não sabe, né, eu e o Lucas, a gente estamos, né, fazendo um curso aí de fisiologia, e uma das métricas que a gente está aprendendo é sobre como mensurar o volume de oxigênio, né, que o seu corpo ele tem, de quando você faz uma atividade muito intensa. E isso daí vai ser legal para mensurar, né, Lucas? Alguns limiares, justamente de treino, né? Leve, moderado e rigoroso. E uma das coisas que acontece justamente na fisioterapia é quando nós vamos fazer essa transição, cara, entre a fisioterapia e a preparação física, de preparar esse paciente, cliente, para fazer essa transição. Então, eu acho que eu quero sim adequar aos meus atendimentos, a fazer os testes, né, de VO2, para poder mensurar justamente o treino de exercício que a gente vai fazer, a carga dele, para a gente fazer uma transição com esse personal trainer aí, o mais próximo possível da atividade física do paciente. Eu acho que vai ser bem interessante, pensando nessa abordagem, né, que a gente estava vendo. Então, acho que é bem legal. E assim, vai ser um momento, porque acho que na história dos meus alunos, dos seus pacientes, dos seus novos pacientes, dos meus novos alunos, nunca ninguém viveu, né? A gente nunca ficou quieto em casa. Até na época do PCC a gente saía, né? Então durou 2 noites no máximo. Então nunca ficou tanto tempo restritos, né? De fazer qualquer coisa, né? De viver. Né? Então vai ser uma reação muito grande. Então realmente serão testes muito importantes para os alunos entenderem, sentirem. E aí a gente propor, eu no meu caso, né, propor um treino específico, ou você talvez ver, não sei quais variáveis você conseguiria encontrar para adaptar alguma situação, então para ver talvez algum volume de treino que aquele paciente está tendo, enfim, está se predispondo, fala, ó, esse volume eu acho que é muito, né? Então, eu acho que vai ser um retorno muito, vai dar um susto em todo mundo, mas você vai ver gente como tem posts aí brincando, né? Olha lá quem tá correndo. Quem nunca correu tá querendo correr agora com máscara, né? Mas acho que exatamente por estar todo mundo tão fechado, até quem não corria vai querer correr, porque vai estar naquela ideia de liberdade, né? Muito forte, muito grande. Então, acho que vai ser bem, bem legal, bem legal. Legal. Eu acho que vai ser uma coisa que vai mudar bastante, né? É mesmo treinamento. A Gi falou assim que percebe que muitas pessoas mais velhas são mais disciplinadas em relação ao treinamento físico e disciplina do que muita gente nova. Não sei a sua opinião, né? Mas eu vejo isso daí. Eu não sei, a demanda da nossa prática clínica é diferente. Então, geralmente é o cara que está machucado e ele precisa daquilo lá. Então, ele vai. Né? Então, se a gente vai ficar 1 mês, 2 meses juntos, ele adere muito bem a esse quadro. Para vocês é mais difícil, Lucas, esse processo? Então, assim, para nós, o que eu percebo não sei se tem muita relação. Assim, eu percebo que vai muito de quem gosta, né? Vai muito do prazer, porque tem aquela pessoa que ela tá lá por emagrecer, então ela não gosta de fazer atividade física. Ela não gosta e você tenta adaptar, você tenta encaixar, você tenta fala, mas vamos diminuir o tempo de treino, vamos diminuir. Você quer um alongamento? A gente alonga. Você quer não sei o que? A gente faz. E você tenta adaptar e encaixar no prazer da pessoa. E aí é onde ela respeita e é mais disciplinada, né?
Sobre o que eu tenho visto sobre as pessoas que têm feito treinos aí, né? Tem corrido. Eu tenho tentado, como eu disse, né, não propor essa ideia de corrida, por mais que você esteja sozinho. Como a gente disse, nós conversamos no começo da live, as pessoas ficam muito motivadas quando uma vê a outra correndo. Então, ok, não pode ter distanciamento. Aí tem uma hoje, amanhã tem 10, depois tem 100, aí não tem distanciamento, todo mundo correndo. Então, eu acho que quem tem corrido, eu entendo, eu respeito, eu não concordo. Eu entendo porque eu sei que ficar em casa é difícil. Eu não vou culpar essa pessoa porque eu não sei como que é o convívio dela familiar e ela precisa correr para, relaxar. Não sei se ela tem briga com, sei lá, com os pais, com os filhos, ou qualquer coisa com quem que ela mora. Mas eu tento propor isso, né? Oi? É bem interessante pensar, só para pontuar. Saiu uma entrevista esses dias que eu vi que o índice de violência doméstica aumentou em 44%, cara. Não, e outra, mas Então, isso daí que com certeza é muito maior, né? Que com certeza é muito maior, porque e o que não conseguiu nem falar que foi violado, né? denunciaram, exatamente. Por isso que é muito difícil, né? Que nem você fala assim, pô, a gente vai falar pro cara, fica em casa. Mas quais que são as condições também dela ficar em casa, né? É muito fácil a gente falar Não, pra de você ter uma ideia, população. eu estava ouvindo agora há pouco uma outra live de um professor aí chamado Fabrício Boscolo. Cara, enfim, no HIIT ele é uma referência no Brasil, e ele comentando que os amigos dele na Alemanha, você manda um SMS para o governo te mandou, né, naquele mês, né, ele vê se tal, se recebeu ou não, 5.000 euros. Você mandou um SMS, você não precisa saber, eu sou assim, assim, assado. Não, você está precisando, ok, 5.000 euros está na sua conta, pum. Então, a reação de tudo, né? E aqui você vê que né? Eu tô naquela ideia da caixa. Eu até agora eu não fui, porque tá tudo cheio. Eu falo, deixa quieto, né? Então, assim, como que é a situação política e a realidade de cada um, né? A gente não consegue culpar, apontar. Deixa eu só ler a Sil aí. Minha mãe continua fazendo os exercícios da físio que você passou, Edson. Aí, viu? Confesso que eu não estou fazendo. Eu acredito que eu não estou correndo, então com dor. Exato. Eu, por exemplo, aqui a minha dor no joelho, ela não tem relação muito com a corrida. Eu percebi isso. Às vezes eu dormi de um jeito, fiquei muito numa posição, já cisca. Não dependo tanto da físio. Mas então, e você, Edson, como que você acha que o pessoal tem feito, os que não são seus pacientes, você acha que eles estão sendo disciplinados, parcialmente pelo menos, em fazer alguma coisinha em casa sozinho, ou você acha que está sendo um sonho? Que nem a mãe dela é um sonho. Legal. Então, alguns pacientes meus eu consigo monitorar, né? Então, geralmente uma vez por semana, assim, eu gosto de mandar uma mensagem para eles e ver como que eles estão. Geralmente eu não cobro fazer exercício, nada, eu só tiro algumas dúvidas, né, sobre esses pacientes. E eu vejo muito bem o que a senhora acabou de me falar. Ela falou assim, confesso que eu não estou fazendo. Acredito que como eu não estou correndo, então a dor do joelho não me incomoda. É clássico. O cara parou a dor, ele para de fazer aqueles exercícios. Agora, aqueles lá, que nem diz a minha mãe, que a água tá batendo na bunda deles, eles estão nadando ainda. Tem um cara que tem uma dor lombar que ele já tava 5 anos, cara, sem fazer nada. Tratando, não tava melhorando, não tava tratando, não tava melhorando. E aí a gente mudou algumas... Ele chegou, né, na clínica, a gente mudou algumas terapêuticas nele, e ele viu uma melhora, exponencial. Ele ficou muito bem. Esses dias eu conversei com ele, e ele falou assim que tava começando a subir e descer as escadas do prédio dele. E a gente nem tinha abordado esse processo, porque ele sabe que fazer atividades aeróbicas para ele vai ser importante, né? Para ele poder melhorar. Então, é muito clássico isso daí, de o cara começar a melhorar, tá sem dor, e ele sumir da clínica, ou então ele parar de fazer os exercícios, também pode acontecer. Isso daí acontece mesmo. Transpondo para o meu quadrado é a ideia do emagrecimento, né? Começou a emagrecer, tal. Cheguei mais ou menos no peso que eu queria. Show de bola, parou de treinar, porque já emagreceu. E aí é onde vai a sanfoninha lá, né?
Então, que é clássico, você perdeu 10 de maneira intensa, você ganha 15 facinho, porque tem o processo aí de, enfim, tecido adiposo marrom e branco, tem... Oi? Né, Lucas? É hábito, né? Que as pessoas não entendem, né? Que fazer atividade física tem que ser um hábito, cara, é estilo de vida. Você pode fazer uma bariátrica, né? Que, né? Você não mudou o estilo, meu, não vai mudar muita coisa. Tem um amigo meu, amigo até do Marcos, que estava aí, do Ismael, que ele está se preparando para fazer bariátrica. O cara está fazendo até processo de psicólogo, né? Está fazendo terapia para ver se ele consegue ir bem. Então é legal isso daí, né? Quando as pessoas estão começando a mudar os hábitos. Sim, legal. Lê aí, você lê melhor que eu não enxergo. A Sil. Você já tinha comentado isso daí, né? Que a gente tínhamos falado. Aí o Ronaldo tá chegando, a Paloma também tá chegando aí. E a Amanda, um grande abraço, Amanda. Também tá aqui. Foi na Sil mesmo que ela tinha me comentado sobre a possibilidade de... Foi a Sil? Eu não lembro. Mas enfim, alguém tinha me perguntado, né? Falar, ó, sendo bem sincero, tem problema minha mãe caminhar, era alguém da família, né? Caminhar agora? Falei, ó, sinceramente, não. O quanto muda? É muito pouco. Então, assim, não vou falar que, tipo, nossa, vai ser a caminhada dela de meia hora que vai mudar. Não. Limpa a casa, sei lá, faz alguma coisa, brinca de alguma coisa, faz alguma gincana, tente alguma atividade, alguma brincadeira recreativa, atrativa, que vai super valer de um treino. Porque eu sei que às vezes é muito chato, né? Vamos falar no funcional, vai fazer burpee, vai fazer não sei o quê. Chega uma hora que já deu os exercícios, já tá mais do mesmo sempre. Então fica maçante, fica monótono, fica chato. Eu entendo, concordo, e para mim também. Eu tenho, para treinar musculação, eu tenho pezinho, tenho bola, tenho colchonete, tenho tudo. Tenho elástico, é uma festa. É só eu parar, pensar, né, montar e já era. Agora, eu entendo para quem está mais do mesmo, mas por isso que tem muitas alternativas. E aí, como eu falei, na agenda da Adidas tem até um negócio de jogar bola, de futebol. Então, pega uma bola e chuta, aí, sei lá, qualquer coisinha, entendeu? Tem muita brincadeira legal que dá para propor. Eu acho que esse daí é bem interessante, né? Quando a gente pensa. E voltando àquela proposta do início da live, né? Então, você fazer atividade na academia, na minha opinião, eu acho que ainda não é o momento. Tá? Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, porque dá pra gente adaptar fazendo as suas atividades, que nem o Lucas falou, você vai fazer a caminhada, vai mudar a sua vida. Talvez se você fizer dentro de casa, isso daí também vai ter os benefícios que você também espera. Então, na minha opinião, acho que dá pra gente esperar mais um pouquinho, né? Assim como alguns clientes, eu prefiro que não induzir eles aí à clínica, justamente porque é num período que ele pode se contaminar, e eu gosto de pensar muito no todo, né? Então, é uma pessoa que pode contaminar a mãe dela e eu, inconscientemente, posso estar levando o óbito a alguma outra pessoa aí que eu nem conheço. Então, se eu tenho essa possibilidade de evitar, por que eu não posso fazer isso daí? Mesmo que isso daí me tenha um problema financeiro, né? Mas eu sei que isso daí é um período e que vai passar e que dinheiro, graças a Deus, a gente trabalha e a gente consegue, mas uma vida, a saúde é uma coisa que, se for, ela não volta mais atrás. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né? Então, por mais que eu concordo total, perfeito, e por mais que vamos lá, não é assim, a gente ainda não chegou no pico, a gente não está de maneira segura, por mais que alguma autoridade venha a liberar, isso não quer dizer que realmente a gente está de parabéns e está podendo ficar, porque com certeza, quando liberar, não sei se você lembra, né? Quando falaram que poderia liberar, todo mundo já relaxou. Então, esse que é o medo, né? Quando fala que vai abrir, fala, então, beleza, tira a camiseta e vai que vai, né? E não é assim. Lucas, falta 10 segundos para acabar, então eu queria te agradecer demais. E se alguém puder, tira um print nosso aí e dispara aí no Stories que a gente remarca, tá bom?